uma xícara de café envenenado, direito e literatura. O que essas três coisas têm em comum? Galera, com esse vídeo eu vou tentar iniciar uma série de outros, tentando ressaltar essa ligação entre direito e literatura. Começo, portanto, com a clássica obra de Machado de Assis, Dom Casmurro. É um livro que conta a história de Bento Santiago, que se apaixona por Capitu, casa-se com ela, mas ele acredita que ela o traiu com o seu melhor amigo Escobar, e dessa relação nasce a criança Ezequiel. Tá joia? Esse livro é fantástico, né? Tem outras contribuições para o direito, mas eu vou destacar aqui apenas uma delas, e saindo até da trama principal, se houve ou não a traição. Tá joia? Não dá para dizer, não dá para afirmar, afinal de contas, o texto, o livro todo é baseado na versão de Bentinho, né? Ele usa o gênero do discurso retórico judiciário, né? Na maioria das vezes, né? A maior parte do livro traz esse gênero que impede, né, a gente de repente conhecer uma outra versão ou novas aspas provas, tá joia? Enfim, galera, eu então me afasto dessa trama inicial, que é até fácil falar sobre ela, mas enfim, mas eu quero destacar outra parte do livro que às vezes a gente esquece, né? É o momento onde Bentinho resolve se suicidar. De que maneira? Tomando um café envenenado. Mas, quando ele decide, né, reflete-se em que momento seria melhor ele ingerir essa bebida, entra no recinto Ezequiel, a criança Ezequiel, e de repente Bentinho muda de ideia e resolve oferecer essa xícara para a criança. Né? E eu quero conversar com vocês sobre qual seria a resposta estatal se esse fato fosse real e tivesse acontecido atualmente. Tá joia? Bom, vejam só, é uma análise, na verdade, uma conversa sobre o ter crimes, né, o caminho do crime. Como que aconteceu? Então vamos lá, Bentinho então ministra o veneno em seu café, desculpa, com o objetivo de se matar. Mas, no instante que a criança entra, ele muda de ideia e resolve ministrar, oferecer o café para a criança que já tinha tomado, e ele já pensa, né, de forçar a criança a tomar aquele café, ainda que a criança meio que afastasse em razão da temperatura, em razão do sabor amargo, né? Então já tem ali tudo planejado e começa a execução, levando a xícara até a boca da criança. Antes da criança ingerir a bebida, o líquido, ele tira a xícara, coloca na mesa e abraça a criança, desistindo completamente dessa ideia estapafúrdia. Joia? Vamos lá, então, qual seria a resposta que o direito penal daria para Bentinho nesse caso? Para isso, a gente vai ter que se recorrer ao artigo 15 do Código Penal, que trata da desistência voluntária do arrependimento eficaz. Claramente, aqui nós aplicaríamos o artigo 15, primeira parte, que é a desistência voluntária. Diz o artigo 15, o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Veja, houve a ideia, né, houve a cognição, houve a preparação e sim, houve o início da execução. Só não aconteceu a consumação porque Bentinho desistiu. Tá? Então, ele passou por 3 etapas já desse iter criminis, mas esse desistiu, ok? Nesse caso, então, a lei dá a seguinte resposta: para quem desiste, ele só responde pelos atos já praticados. Como ele não praticou nenhum ato anterior, nada aconteceria, né? No campo do direito penal. Os civilistas podem discutir aí se houve ou não uma quebra do poder familiar, né? Mas na esfera criminal seria o indiferente, né? Um nada, tá bom? Então essa é a resposta que o Código Penal, o direito penal brasileiro daria para Bentinho. A título de curiosidade, e se ele prosseguisse, fizesse a criança tomar uma xícara de café e de repente se arrependesse e ajudaria a criança, evitaria a morte?
ou aplicando o antídoto, ou levando até o hospital, enfim, evitando a morte, que era o resultado, num primeiro momento, querido. Então, nesse caso, continuaríamos com o artigo 15, aplicando a segunda parte, né? Aquele que impede que o resultado se produza. Ele impediria a morte da criança Ezequiel, e então responderia aí por uma eventual lesão corporal, tá joia? Não se trata de aplicar tentativa, porque na tentativa o sujeito realiza todos os atos executórios, mas o resultado não se produz em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente. Ou seja, ele quis o resultado morte em todo o seu tempo, mas não conseguiu atingir, não conseguiu alcançar a morte. Tá joia? Então não é o caso de aplicar aqui, de processar Bentinho por homicídio tentado. Não. Né? Pela desistência, nada. E se porventura Bentinho impedisse a morte da criança Ezequiel, responderia aí, de repente, por uma lesão corporal. Tá joia? Bom, galera, eu espero que tenham gostado desse, quem sabe, né, desse início de uma nova série aí de vídeos, tentando trazer aí, né, explicando o direito através da literatura. Beleza? Valeu, galera. Até mais. Tchau, tchau.